Olá, eu sou Suzane Starling e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do romance de Bram Stoker, Drácula. Esta é uma edição da editora Pandorga, uma edição de capa dura, caprichadíssima. Aqui algumas marcações minhas, na verdade tem várias marcações. O livro é de uma qualidade absurda, assim. Textos explicativos, alguns facsímiles com esboços do autor, algumas imagens da primeira vez que o filme foi estreado nos cinemas. E tudo nessa edição nos remete ao gótico. A primeira vez que alguém escreveu uma narrativa sobre vampiros foi John Polidori, isso no ano de 1819. Ele é um inglês com descendência italiana, e ali se tem a criação de um vampiro aristocrático, né? Elegante. E Bram Stoker vai nessa levada, né? Quando John Polidori fez a narrativa deste vampiro, estava assim em plena era vitoriana, então era bastante comum, né? O gótico, essa coisa misteriosa, assim, esses detalhes que nos causam horror, né? E Bram Stoker, ele passa uns 10 anos aproximadamente desenvolvendo essa sua história, né? Polindo essa história. E ele vai lançar seu livro em 1897. Toda essa narrativa que é feita aqui em Drácula acontece através do que a gente chama de um romance epistolar. A gente vai conhecendo a história através das cartas trocadas pelos personagens, ou então, às vezes, algo que foi publicado num jornal, um telegrama enviado, sabe? São publicações de diários. Dessa forma que toda a história é estruturada. A gente não tem um diálogo direto acontecendo aqui, é como se estivéssemos sempre atrás, né, do que já se passou. Aqui então a gente tem Drácula, o Conde Drácula, querendo sair da Transilvânia e se instalar em Londres, né? Ele quer fazer seus ataques ali num novo local. E ele está precisando que alguém documente isso para ele, né? Então ele contrata uma empresa que faz a negociação de documentos ligados à sua futura residência, né? Compras de propriedades, esse tipo de coisa. Então a gente vai ter aqui Jonathan Harker, que é um personagem que vai estar do começo ao fim dessa história. Ele vai protagonizar com Nina Harker, que é a sua noiva. E ali, Jonathan, no que ele vai fazer toda essa negociação, ele acaba experimentando já os primeiros horrores da história, que ficam descritos para nós apenas assim parcialmente. A gente não vê o que acontece com ele ao fim. Sabemos que ele sai vivo disso, mas já começa a se detalhar os horrores que ele vai vivenciando, né? Quando ele tem os primeiros contatos com Conde Drácula. A gente vai conhecer então Van Helsing, que é o lendário caçador de vampiros, né? Que é alguém que vai se juntar ao Jonathan Harker para então resolver essa história, né? E junto a ele se unem outros amigos. Eu acho que todos nós já assistimos uma história de vampiro, de Drácula, já sabe mais ou menos como a coisa se processa, né? A inovação aqui está, especialmente para mim, né? Eu tenho o Drácula como um imortal. No mundo do mal, ele é o imortal. E aqui a gente vai ter alguma coisa diferente disso, sabe? Então esse grupo de amigos passa a se juntar contra o mal. E é claro que no longo da história vai se perder alguns deles, mas quando você pensa que não teria uma saída para os simples mortais lidando com um ser sobrenatural, né? Bram Stoker ele acaba fazendo com que realidades novas aconteçam aqui e surge então uma saída para esse grupo. Toda essa história ela é baseada no folclore da Europa Oriental, como as histórias reais do príncipe Vlad III, que era um príncipe muito cruel. Então tem elementos do que se fala, né, que acontecia a mando dele, e junto com outros elementos fantásticos, né, folclóricos. Então, dentro dessa dose da realidade e do imaginário, a gente vai ter uma história incrível aqui.
Eu tinha um desejo de conhecer essa história porque eu não sou adepta a histórias de terror, enfim. Mas Drácula é um clássico mundialmente conhecido, né? Eu tinha que, em algum momento, ler esse livro. Me surpreendeu bastante, sim. Tem seus pontos altos, os pontos mais frágeis. Por exemplo, eles exaltam muito Nina, né? Que é essa parceira de Jonathan Harker. Acontece assim uma exaltação exagerada, sabe? Como se a mulher... E claro, e naquela época a gente sabe que a mulher era vista assim, como alguém que não tinha voz, né? Mas aqui ela é alguém muito decidida, muito inteligente, então qualquer frase que ela fala, ela é plenamente exaltada por esse grupo, né? Todos a amam, mas não é aquele amor romântico, né? É um amor, da parte de alguns sim, mas é um amor assim, fraterno, né? Então essas coisas ficam um pouco cansativas, sabe? Fica muito melosa para os nossos tempos atuais. Mas a gente tem que lembrar que essa história foi escrita no final do século XIX. Então, claro que para a época era algo extremamente inovador. Com relação a Van Helsing, ele é um homem, assim, ele é um especialista, né? Um estudioso, ele é um cientista, ele tem várias atribuições, né? Então, é ele quem vai saber lidar com esse tipo de espécie, né? Que é o vampiro. Então, Jonathan, quando procura, ele acaba sendo assim o guia de todos neste grupo. Ele que sabe qual seria a ferramenta, a arma, né, letal para um vampiro. Vampiras também acontecem aqui, aparecem. E é uma coisa voluptuosa, assim, sabe? Tem alguma pegada mais erótica até. Não seria erótica, alguma coisa assim de uma sensualidade, lascívia. Tem uma pegada assim bem discreta, mas que ao mesmo tempo ela salta aos olhos, sabe? A discreta forma como é descrito, mas salta aos olhos a intenção do autor, sabe? Então assim você vê essa coisa da sexualidade, né, também aparecendo com os vampiros. Então fica uma coisa bastante sedutora, né? O vampiro, ele não vem... Quando você vê hoje em dia histórias de vampiros, é alguma coisa assim bem nojenta, né? Os mortos-vivos, as coisas caindo pedaços, não. E aqui a gente tem aquele vampiro elegante, né? Polido, né? É um cavalheiro realmente. E as vampiras também, quando aparecem, elas são como que damas de sociedade da época, mas que vão ter essa pegada, assim, esse pé na sedução, porque quando alguém é mordido pelo vampiro, é uma coisa assim meio que na sedução, sabe? A pessoa ela entra num transe, esse vampiro vai seduzindo essa pessoa, é como se houvesse uma entrega ali, né? E lendo Drácula, uma história com aproximadamente 505 páginas, ele vai fazendo você perceber detalhes até então assim desconhecidos, né? Diante daquilo que a gente já entendia, uma história de vampiros. Então fica bastante surpreendente, gostei do desenvolvimento. Tem passagens que vão ser um pouco penosas, porque acaba havendo uma repetição, né, nas descrições, um pouco de repetição na troca das cartas. Nos tempos de hoje a gente vê alguma coisa de desnecessário aí, mas a gente sempre lembra desse detalhe, né, da época em que foi escrito, o valor dessa obra, que atravessa os tempos, né, tendo a importância que tem ainda hoje. Todo esse valor, né, que se dá à história Drácula de Bram Stoker é merecido. Quando você lê essa obra, você vai compreender exatamente a razão por ela ter perdurado, né, depois de século. Então, se você já fez a sua leitura de Drácula, já conhece essa história, faça aqui seus comentários, troque uma informação conosco, é sempre importante a sua participação, me deixa muito satisfeita, muito alegre. Eu me sinto recompensada. É muito gostoso, né? Saber quem está aí do outro lado ouvindo, o que está achando, né? A respeito do livro que vem à baila a cada novo vídeo. Obrigada por sua participação. Eu aguardo você na próxima semana. Um grande beijo e até lá.